E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Sabe, a roda do tempo tece o padrão das eras e os fios que ela utiliza são vidas. Não é fixo o padrão, nem sempre. Se um homem tenta mudar a direção de sua vida e o padrão tem espaço para isso, a roda simplesmente tece e acomoda isso. Sempre existe espaço para pequenas mudanças, mas às vezes o padrão simplesmente não aceita uma mudança grande. Não importa o quanto você tente, entende? Mas às vezes a mudança escolhe você, ou a roda escolhe a mudança para você. E às vezes a roda dobra um fio de vida, ou vários fios, de forma tal que todos os fios em volta são forçados a girar em torno deles. E os segundos forçam outros fios que por sua vez forçam mais outros e assim por diante. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar do Olho do Mundo, o livro número 1 da Roda do Tempo, escrito pelo Robert Jordan. Essa é uma série de fantasia muito, muito famosa. Aqui no Brasil ela é muito bem quista, tá adquirindo um público muito grande recentemente. Tá para sair o 6º livro. A série tem 14 livros originalmente. O primeiro que nós vamos falar, que é o Olho do Mundo, ele saiu em janeiro de 1990, lá fora. E aqui no Brasil ele saiu pela primeira vez pela editora Caladwin, lá para 2009. E depois ele saiu pela editora Intrínseca em 2013. Sim. Mas antes de falarmos do livro, vamos agradecer quem tem ouvido os últimos episódios. A gente teve um mês todo dedicado para as escritoras. Sim, foi bem legal. A gente teve um mês temático com várias convidadas. Nosso Instagram também foi bem ativo, né? Sim. Tematicamente. Nós queremos agradecer muito todo mundo que participou disso, todos os convidados, todo mundo que curtiu bastante o evento. A gente vai tentar falar sempre bastante de escritoras, não foi só no mês de março, viu? Sim. Até porque eu leio muita escritora. É, a Thaís lê bastante. Eu leio razoável, mas realmente foi uma experiência bem interessante ler só livros de mulheres em março. Eu fiz também os vídeos, né? Sim. Foram todos temáticos. É um tema meio besta, né? Sendo que mulheres é 50% da população mundial, então... Sim. Mas elas ainda são uma quantidade pequena das escritoras, na verdade, né? Acho que, se não me engano, em fantasia... Eu acho assim, as mulheres escrevem bastante em outros nichos, né? Sim. Que elas fazem mais sucesso, mas em fantasia ainda não é tanto, e nem em ficção científica também. Eu tinha visto uma estatística, se eu não me engano, acho que é 9% só dos livros de fantasia são de mulheres. Então. E tem muitas mulheres que também consomem muitos livros de fantasia, inclusive eu. Sim, tem bastante. Eu adoro Robin Hood, que Ursula Le Guin. É interessante, a gente vai falar do Roda do Tempo, porque é uma série que tem bastante mulher protagonista. Sim. E você pensar que foi em 1990, né? Sim. E apesar dele ser um livro que traz um estilo bastante parecido com outros livros de fantasia, que é do bem versus mal, assim, bem absoluto, e ele ser muito baseado, por exemplo, em Tolkien, o pessoal fala também Shannara, esse tipo de coisa, esses livros, todos eles são lembrados também por não ter tanto protagonismo feminino, Sim. né? E esse livro já muda um pouco isso. Nesse primeiro livro já 3 mulheres estão ali no grupo principal, né? Sim. Isso sem contar algumas outras que estão ali ao redor. Uhum. Então isso é bem interessante do livro. E esse livro foi traduzido pelo Fábio Fernandes, a gente sabe também. Que ele foi... traduziu metade das obras aqui no Brasil, né? Sim, exatamente. Ele traduziu, se não me engano, os 2 primeiros livros, pela Intrínseca. E sobre o que é o livro? Vamos falar só sobre este livro, não vamos falar sobre a série. Tá. Esse livro é uma mini jornada do herói. Nós acompanhamos um grupo de pessoas que sai de uma cidadezinha pequena chamada Dois Rios. Eles viajam pelo mundo, sendo perseguidos por criaturas das trevas, digamos assim. E eles vão ter um confronto final contra a liderança dessas criaturas das trevas. Os 3 personagens masculinos, vamos dizer assim, que mais aparecem no livro, é o Randy, o Matt e o Perrin. Eles são desses 2 rios e eles são os que estão fugindo. Quem tá ajudando eles é a Moiraine, que ela é uma Aes Sedai, e o Lan, que é um guardião. Tecnicamente eu acho que é meio que a Moiraine, na verdade, que tá ajudando eles. O Lan, ele acompanha ela, independente de onde ela for, né? Pra onde ela for. E acaba que a Egwene também acompanha eles. E a Egwene, ela é aprendiz da sabedoria. E, além disso, ela também tem uma queda pelo Randy e ele por ela. São vários jovens do interior tentando descobrir o mundo. E a gente tá vendo a partir deles.
E eles não sabem nada. Sim. Apesar de ser uma aventura, ela tem um tom de perseguição, né? É. Porque toda a história ocorre quando, no começo da história, eles estavam fazendo parte de um festival, de uma festa. Isso. E durante essa festa... Que tem todo o ano, né? É, o... Beltini. Que eu acho que é o nome de um negócio real, né? Sim. Essa festa, que é tipo aquelas festas de mudança de estação, né? E todo ano nessa festa vem o mascate, né? Vender um monte de coisa. Isso, e vem o... Nesse ano em específico, vai ter o Menestrel, eles estão muito ansiosos pra isso. E o mascate, ele vem com as notícias do mundo pra eles. E ele começa a falar sobre um dragão renascido que tá surgindo, sobre as guerras que estão tendo no mundo, que vão ser bem importantes pra gente saber ao decorrer desse livro. O dragão renascido, ele é importante em relação ao prólogo. Tem um prólogo bem estranho, né, do livro. Ele te joga no meio de uma cena sem te explicar nada, que é sobre dois personagens conversando, e ele fala um pouco sobre corrupção e tal. E aí, ao longo do livro, a gente vai entendendo que esse prólogo, ele tá contando a história do dragão. O dragão não é literalmente um animal, né? Não é um dragão, tipo a criatura dragão. Dragão, ele é um título de uma pessoa. É um homem que consegue usar magia. Porque nesse mundo, as mulheres só conseguem usar magia sem enlouquecer. Os homens que usam magia enlouquecem. Isso. Aí as mulheres que usam magia, elas se tornam as Aes Sedai. E o único homem que consegue usar magia sem enlouquecer, ele recebe o título de dragão. Faz muito tempo que não tem esse dragão também. Séculos, assim, né? O negócio... eles falam em 300 anos. Não acho lembro. Que é muito mais até, né? É. Você já fez um vídeo... Sim. Com a sua opinião, mas fala aqui pra gente, o que você achou desse livro? Eu gostei do livro, apesar dele ter muitas coisas assim que a gente pode considerar muito padrãozinho de fantasia. Eu acho interessante porque ele abraça essa ideia. Não é um cara que tá tentando fazer algo diferente e sem querer ele faz um negócio que é igual a todo mundo. Ele não se diz diferente, é o contrário. Ele fala assim, não, eu tô fazendo isso aqui mesmo, uma história maniqueísta, bem versus mal e etc. Só que eu vou fazer ela do meu jeito, o melhor possível, mais elaborado, sabe? Então, eu acho que dá pra ver muito planejamento do Robert Jordan ao longo da história. Tanto que esse livro, apesar de ser um livro de 800 páginas, ele tem uma cara de prólogo. A gente não tocou na história principal ainda, né? Mas eu gosto. Bom, eu gostei do livro. Pra mim não foi uma leitura muito fácil, mas eu vou explicar o porquê. Calma, né? Nada é muito pessoal minha. Eu achei ele um livro muito descritivo. Ele é. Eu achei que ele avança bem em algumas partes, mas tem algumas partes que ele demora muito pra avançar e o fim foi muito corrido. O fim desse livro é estranho, né? Ele muda o passo completamente, né? Sim, então eu não me importaria se o livro inteiro fosse igual ao fim. Ele ia ter 300 páginas. Ia ser ótimo. Mas o problema é essa quebra na velocidade de leitura do livro. Eu li o fim muito rápido. Né? Mas eu gostei do livro. Muitas vezes, quando o livro tem muitos personagens, você às vezes não consegue identificar um personagem e depois o outro. Às vezes confunde um personagem com o outro. E esse não. Ele diferencia bem cada personagem principal. Os personagens são bem distintos. Sim. Principalmente as mulheres, porque como foi escrito por um homem, muitas vezes as mulheres ficam muito parecidas. E não, elas também têm suas características próprias ali. Esse é um dos livros de fantasia que acho que tem uma melhor representação, assim, na minha opinião. Eu sei que não vale muito por eu ser homem, mas representações, assim, que eu acho legais de mulheres, assim. Tipo, com a personalidade bem feita e tudo mais. Por mais que, vamos dizer, elas vão seguir a mesma profissão, estou falando entre aspas aqui, elas são pessoas diferentes. Quem não quer seguir essa profissão? Se você fosse desse mundo, tipo... lógico, né? Tipo, o que você pode... você pode ser parteira, você pode ficar no meio do mato aqui, ou você pode ir nessa torre aqui, ser super poderosa e mandar em todo mundo e ter um guardião que te acompanha. Parece e bate legal, em quem você quer, sabe? Parece legal isso. Então, mas eu gostei desses pontos. O único problema realmente foi essa quebra de velocidade de como a história tá avançando. Eu pulei muito parágrafo nesse livro e não senti falta. Parágrafo de descrição, né? Ele se perde um pouco, eu acho, nas descrições. Tem umas coisas assim mesmo. Eu sei que pra quem gosta desse negócio assim poético, da visualização na sua mente, aquela TV na sua mente que ela tá formando cada coisa que ele fala, que ele vai dando as características e você vai colorindo na sua cabeça. Sim. Eu entendo que isso é perfeito pra você. Mas assim, não é. Pra uma adaptação, dá pra fazer igualzinho o imaginado pelo autor. Seria legal. E, inclusive, existem boatos, né, da compra.
A Amazon, ela tava tentando fazer uma série da Roda do Tempo, só que a gente soube que depois que eles conseguiram os direitos pra fazer a série do Senhor dos Anéis, talvez a Roda do Tempo ficasse atrasada. Ou não, talvez eles fizessem tudo, porque o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, pra variar, como todo CEO de empresa de tecnologia, ele é um tremendo de um nerd, ele tava envolvido pessoalmente nas negociações tanto da Roda do Tempo como do Senhor dos Anéis. O que não é aconselhável quando você gosta de alguma coisa. Então. Você deixa o emocional te levar. Então eu acho que não necessariamente a série do Senhor dos Anéis atrasaria a série. Não é um caso de um ou outro. Eu acho que pode ser que sejam os dois, até porque eles são bem diferentes. Sim, eu acho que pode ser igual a Westworld com Game of Thrones. Um ano outro ano outro. Porque são produções mais caras. Pode ser, mas como se a Amazon não tivesse dinheiro pra bancar. Sim, né? Tem muito dinheiro pra bancar isso. Então, nosso dinheiro mesmo. A gente aqui que comprou 2 vezes o Olho do Mundo, né? Que a gente tem em e-book e físico. Sim. Aqui tem uma regra, passou de 300 páginas, eu leio em e-book. Eu comprei o físico, na época que era bem raro. Eu li ele no físico, fiquei bem forte. Fazendo tem musculação. Músculos. Fiquei com músculos. Mas a Thaís, ela leu no e-book, eu achei muito mais esperto. Talvez eu faça isso nos próximos. Antes de ir pro spoiler, eu só queria falar que a gente não falou nos outros podcasts, que a gente abriu uma votação entre 2 livros pra fazer podcast, que foi Mistborn, do Brandon Sanderson, e O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, e quem ganhou foi O Nome do Vento. Uhum. A gente vai gravar e esse episódio vai sair em maio. Isso. Só pra deixar claro aqui, antes que as pessoas comecem a cobrar mais. Se vocês forem lá no post que tinha a votação, ele já dizia a data exata do episódio. Então, ainda é aquela data. Vai ser dia 4 de maio. E nós vamos abrir uma votação, depois desse episódio, pra ficção científica. Isso. E nós vamos escolher entre Duna, do Frank Herbert, e Guerra do Velho, do John Scalzi. O novo versus o velho. Sim. Só que o novo tem velho no nome, hein? Só que... Velho. Velho. É isso, a Guerra do Velho. Vamos para os spoilers, que a gente pode falar à vontade? Vamos. Vai ter que ter um resumão de spoilers aqui, então não fique, se você não quer ouvir spoilers. Não é tesouro que faz valer a pena ver o mundo, não. Se encontrar um punhado de ouro ou as joias de algum rei morto, ótimo, mas é o que você vê de estranho que o leva ao próximo horizonte. Meu Deus, como eles viajam nesse livro. Esse é um livro pra você ficar fisicamente cansado de tanto ler, né? Sim. Será que alguém já fez em milhas ou quilômetros quanto que eles andaram? Fez. É aquele site do que a gente tava vendo, os mapas dos caminhos, o cara calcula. Ah, legal. Depois a gente vai deixar então na descrição. Pode ser. Ele é um livro sobre jornada e eu entendo que a história inteira, provavelmente todos os outros livros da série, eles são sobre jornadas em geral, né? Sobre grandes viagens. Vamos falar sobre o negócio mais óbvio do livro, que o Rand é o dragão renascido. Sim. Isso, tipo, tá na cara, né? Desde o comecinho do livro, né? Eu achei que ele começou muito bem o livro, com aquela cena do Rand com o pai dele, o Tam, quando ele vê o Midraal pela primeira vez. Sei, que ele fica... Eu achei muito legal essa cena. Que ele fica com medo, aí depois ele vira de novo e não tem nada. Sei. Eu acho que ele começou o livro e terminou muito bem. O meio ali me incomodou. Não, mas peraí, a gente vai falar personagem por personagem, porque Sim. A gente sabe, eu já sei o que é que te incomodou, então... Nossa! Vamos fazer por localidade? Vamos lá. Tá, personagens que se reúnem no começo e eles estão em 2 rios. Randy, Perrin, Matt, Egwene, Moiraine e o Lan. E o Tom. O que acontece? E o Tom. E o Tom Merlin, isso, verdade. O que acontece? Moiraine e o Lan, eles vieram de Tar-Valon, que é a cidade das Aes Sedai. A Moiraine, ela é uma Aes Sedai ferradona lá, e o Lan, ele é o guardião dela, ele é o cara que acompanha ela, defende e tal. Eles têm um sentimento lá, não é profecia, é algum negócio assim, né? Tipo, uma sensação, né? É porque elas sentem esse negócio. Ela consegue ver o padrão. Isso. A Moiraine. Porque assim, o que é o padrão? Vamos falar sobre isso rapidamente. Por que a história chama Roda do Tempo? Roda do Tempo não é um negócio que não é uma roda de carroça. Que tá, porque ela roda e o tempo roda. Não é isso. A Roda do Tempo tem a ver com a roca de fiar, a roda da roca. Porque ela tá falando de... É o símbolo, né? Isso. É que parece uma roda de carroça também. É que tem a roda, né? Que é aquela cobra. A cobra mordendo o próprio rabo.
É o símbolo do tempo ser infinito, né? Isso. E tem a roda embaixo, que passa pela cobra. Essa roda é uma roda de roca. Roca, pra quem não conhece, assim, antigamente, antes de terem os teares de fiação, existia um negócio chamado roca, que é uma máquina, sei lá. Uma roda ficava rodando e recolhendo o fio. E você ia afiando um fio de tecido. E por que é essa coisa? Porque ele tá falando que o tempo é uma trama. E as realidades do que ocorre são como os fios de tecido nessa trama. Então essa trama, que é o chamado de padrão, ela pode ser vista pelas Aes Sedai. Quem tem o poder da magia, ela tem uma forte ligação com a trama, com essa... E as Aes Sedai também tem níveis, não é que todo mundo consegue. Tem algumas que são mais poderosas, algumas menos, algumas estão começando a aprender, né? Que é o caso da Egwene. Sim, sim. A Moiraine vê que ela tem essa aptidão e por isso que ela vai com eles também, ela permite. Um negócio assim... Todo mundo vai perceber imediatamente, tem um forte paralelo com o Senhor dos Anéis em algumas coisas. E isso é intencional. O próprio Robert Jordan falou que ele queria que, por exemplo, o início evocasse muito o Senhor dos Anéis, o condado. Dois Rios é o condado, os caras estão saindo da vida pacata pra uma vida de aventuras. E a Moiraine, ela é o nosso Gandalf. Outra coisa que eu achei muito legal, né? A mulher que é... um mentor, um guardião. No começo ela tá fazendo tudo. Ela que aguenta o tranco, né? De tudo que tá rolando. E a Moiraine, ela é como se fosse o Gandalf. O Lan, claramente, ele é como se fosse um Aragorn. Ele até é descendente de um trono que a gente descobre no fim do livro. Ele tem direito ao trono. Só que assim, é como se o Aragorn e o Gandalf já fossem direto pro condado e o Aragorn fosse o guarda-costas do Gandalf. É como se fosse essa a história. É o Lan e a Moiraine. E a Moiraine, ela tá lá porque ela tá procurando o que eles desconfiam que seja o dragão renascido. Ela não fala nada a princípio, né? E no começo ela fala que ela tá lá porque eles são Taverém. Isso. E Taverém o que é? São pontos de conexão do padrão. Na verdade, a vida dos outros gira em torno desses Taverém. Isso. Eles são os personagens principais. Sim, sim. Eles são a última bolacha do pacote, realmente. Tipo, é um negócio assim, é quase uma meta-narrativa, né? É quase um comentário sobre livros, né? Essa é a parte que eu acho legal e eu acho interessante, porque o que acontece? Os três homens lá, que são o Mat, o Range e o Perrin, os três são Taverém. Então as histórias giram em torno deles. Não tem jeito. Então coisas vão acontecer com eles. Tanto que tem um que faz um monte de merda, né? Então... Então coisas vão acontecer com eles e eles vão fazer coisas que têm desdobramentos enormes. Então até, que nem aquele momento lá que eu comentei com você, perto do final do livro tem uma parte que o Range, ele sobe num muro pra ver o falso dragão, que é... Alguém. E aí ele cai do muro e ele cai pra dentro de uma casa. Não é uma casa qualquer. Exatamente. Você acha que ele, Taverém, vai cair numa casa qualquer? Não. Ele caiu no quintal da rainha, sabe? Você viu como é fácil invadir a rainha. Sei lá, se você quisesse matar ela, é só subir o muro lá. Tem toda uma discussão, assim. Ele conseguiu subir bem na hora que não tinha guarda, um negócio assim, porque tem a ver com o destino, né? É porque a rainha nem estava lá também, ela estava acompanhando a procissão do dragão falso lá. Mas ele encontra a princesa, né? Sim, a Elaine. Se fosse qualquer outro livro, ele vai fazer isso, assim, tipo, é muito forçar isso em favor do plot. Sim. Só que nesse livro, não. Nesse livro eu aceito isso. Porque já foi explicado desde o começo. O Ranger é Taverém. As coisas vão acontecer com ele. Não é explicado desde o começo. Não, mas... Tanto que no andar do livro você fica, meu Deus, não acredito. Outra coisa, agora é isso, né? Agora é isso. E não só isso. Sim. Todos eles são a última bolacha do pacote, mas o Range mais ainda. Ele é a mega bolacha. Sim, como se fosse uma bolacha. Todas as mulheres acham ele maravilhoso. É isso. Né? Ele é sensacional. Isso é complicado. Esse pode ser que tenha a ver com toda a história e tal. Isso eu acho um pouco forçada de barra também. Um pouquinho só? É aquele ruivão, ruivaço, né? Tipo, pelo que eles falam, né? Ele tem o cabelo muito, muito vermelho, né? Tanto que aquela coisa, né? Ele não é filho do pai dele. Isso é meio óbvio, né? Porque ninguém mais é assim. Ele nunca desconfiou, né? Ninguém é igual a ele e ele... Todo mundo lá é branco de cabelo escuro. Uhum. Nos Dois Rios, só ele que não. Dois Rios é atacado pelos Trollocs. Isso, os Trollocs são, são os orcs. Não, mas é que não são simplesmente orcs, né? Eles são híbridos de homens com animais, né? Isso. Tipo, tem Trolloc com cara de javali, Trolloc com cara de lobo, Trolloc com... Eu imagino mais com cara de lobo mesmo.
Não sei porquê. Na minha cabeça ficou um pouco cara de javali, mas é que isso é uma imagem clássica de orc também. Pode ser. Mas eles são fortes e bem altos, e eles são meio violentos, cruéis, sujos. Eles são uma das crias do... Tenebroso. O grande vilão. Isso, o Tenebroso, que também é conhecido... como Balsamon ou Shaitan. É isso. Mas Shaitan eles evitam, é tipo o nome que não deve ser falado. Ah, é verdade. É tipo falar o... É tipo... é tipo Voldemort, né? Depois que eles fogem, porque os Trolls começam a matar um monte de gente e tal, e aí eles falam, olha, tem a ver com vocês... Eles estão atrás de um de vocês, a Moiraine fala, eu não sei qual. Então vai os 3 comigo. Infelizmente, porque eu odeio o Matt. Putz, como eu queria que ele morresse. O Matt é muito chato, né? No primeiro livro. Nossa, o Randy tem uma hora que ele fala pro Matt, depois que eles já se perderam do grupo, que o Matt fica, ai, não vai dar certo. Ele, se você ficar com a boca calada, vai dar certo, seu imbecil. Ele não fala seu imbecil, isso foi da minha parte. Sim. Porque ele faz tudo que não deve ser feito. Meu Deus. Pior que assim, é um livro que você não precisa ter mais justificativas pra que coisas aconteçam. Porque ele tem que fazer tanta merda. Mas aí ele parece o tipo de personagem que ele só existe pra causar problemas pra serem resolvidos. E é muito irritante isso, né? E até na hora, no fim, que eles encontram um Homem Verde, o Homem Verde fala assim, você é o Perrin. Eu gosto do Perrin, eu adoro o Perrin, acho ele ótimo. Foi uma das melhores partes do livro, foram as dele. Sim. Você é o Perrin, você é irmão dos lobos. Você é o Randy, você é o dragão. Uhum. E eu fiquei, e o Matt? O que ele tá fazendo aqui? E aí? E ele não fala nada. Ele passa o olho pelo Matt assim. Você é o que faz merda. Faltou isso. Não, nem isso, ele ignorou. É pior ainda, o Matt nem recebeu um xingamento, ele foi ignorado. É pior ainda mesmo. Então. Aí eles começam a correr do Trollocs e do Midraal, que é como se fosse um Nazgûl, e dos Drakars, né? Os Drakar, tipo um pássaro, assim, que fica tentando ver onde eles estão pra passar a informação pros outros. Na minha cabeça, eu não sei se é por causa do quadrinho, porque eu li os quadrinhos da Roda do Tempo antes de ler os livros, e os Drakar parecem uns Trolloc voador. Sabe? Ele é tipo um bicho meio, um homem misturado com animal, com asas, assim. Eu imagino uma ave bem grande, assim. Tanto faz, né? Isso aí é na nossa cabeça, então. Eles lutam, são interrompidos em vários momentos. A Moiraine fica cobrindo eles com magia o tempo todo. Ela consegue fazer eles não ficarem exaustos, né? Com magia. Isso é uma magia bem legal. E tem um ponto que a Bella, que é a égua que a Egwene tá, que ela é do Randy, né? Que é do pai dele. Sim. Ela, por um momento, não está cansada. É o único animal que não está cansado. E depois, no fim, a gente descobre. Aí que a Moiraine descobriu que quem era o dragão. Que era o Randy. Porque a régua deles nunca tava cansada. Isso. Ele tava emanando sem querer magia pra ela. E faz sentido uma outra parte do livro. Porque o que acontece? Eles começam a fugir, blá blá blá. Um monte de coisa. Até o momento que eles chegam na cidade de Baelon. E lá eles encontram uma profetisa. E ela fala um monte de coisa que vai acontecer nesse livro. Na verdade, ela fala tanta coisa bizarra, porque ela fala coisa até que acontece lá no último livro da série. É a Min. Eu não sei, não vou afirmar nada porque eu não sei spoilers, eu só sei o primeiro livro. Eu sei alguns spoilers e eu sei que ela manda umas informações que vão acontecer ao longo da série inteira. Ela fala várias informações. Mas é que é um monte de coisa meio enigmática, assim, né? Meio... Mas o que o Randy fica ruminando mesmo é que ele e a Egwene não vão ficar juntos. Isso, pra ele só isso importa. Ela fala, eu te vi num caixão. E ele, eu não vou ficar com a Egwene. Aí ela, não, mas eu tô te falando que eu vi você num esquife. Aí eu assim, mas e a Egwene? O Randy é um pouquinho chorão no As Artes, né? Um detalhe que eu acho legal no mundo em geral, o mundo não é tão proto-europeu quanto a gente imagina. Porque assim, lógico que na nossa cabeça as coisas sempre vão ser puxadas pro europeu. Mas um exemplo o padrão das espadas não é a espada reta de 2 gumes, é a espada curva. É como se fossem espadas ao estilo mais oriental, assim. Mais árabe, né, até. Talvez, pode ser. É que na Alemanha e nos países, assim, da Europa que são pro lado oriental, tinha já uns padrões de espadas que eram curvadas, legais, assim. Não é, tipo, a espada inglesa, vikings. E o Randy, ele tem uma espada especial que o pai dele tinha. Que tinha uma garça. Isso, é a espada da garça. Que todo mundo reconhece como um negócio assim... A gente, pelo menos, ainda não sabe muito bem o que é. Eles não explicam exatamente, mas eles falam, nossa, esse cara tem uma espada da garça, então ele deve ser foda. Assim, E é engraçado, porque parece que todo mundo no mundo sabe mais que eles. É mesmo, né? É só a ideia deles serem caipira e idiotão? Então,
não, o que é isso? Só porque eles são caipira, o pai não pode ter ensinado as coisas pra eles? Mas pior que a ideia deles serem caipira é um negócio bem proeminente. A gente perde um pouco disso na tradução. O Fábio, né, ele tinha me falado a respeito de quando ele traduziu o livro, que ele tentou traduzir dessa maneira, mas acharam que ficou meio forçado, aí acho que a editora acabou mudando, né? No original, em inglês, se você for ler, os caras, eles falam de um jeito que parece que eles são do interior. Ah, sei, igual a gente, assim. É, caipirado, assim. Então, que nem a gente. Aí, eles falam do jeito que parece que eles são do interior mesmo, que é pra fazer aquela diferença deles com os caras da cidade, quando eles encontram. Faz sentido. Então, mas na tradução a gente perde isso, todo mundo fala igual, né? Mesmo assim, né? Porque a pessoa é do interior que ela sabe menos. Mas não tem TV. Aí, ó. Não tem como viajar, não tem notícias. No Dois Rios lá, os caras queriam notícia do mascate. O negócio mais importante do mascate chegar lá era pra dar notícia. Mas eles chegam lá em Baelor, tem essas profecias, aí a sabedoria da vila deles consegue chegar até eles, que é a Ninieve. É assim que se fala mesmo? Ninaeve? Ninaeve. Não, a maneira que se fala é completamente diferente. Eu vi uma vez a fonética dos nomes dos personagens, a gente tá falando tudo errado. Ah, ótimo. Mas a gente fala do jeito que a gente quer, é aquele negócio sempre. Pra mim é, sei lá, Ninaeve, foda-se. Então, daí a Ninaeve consegue chegar até eles e ela também tem tudo pra ser uma Aes Sedai. Ela é uma sabedoria muito poderosa e tudo. Aí vai. Sabedoria era tipo um sábio da vila, né? Isso. Aí, conforme vai avançando a viagem, eles chegam até um lugar, eles são perseguidos e tal, tem uma Nossa, aí eu falei, nossa, não é possível, agora não tem como eles fugirem, né? Que é um lugar que eles estão meio que aberto, daí chega um monte de Trolloc, Midraal, falei, agora já era, eles vão ser capturados pelo menos, né? Uhum. Não, eles conseguem fugir, eles estão acampando num lugar que a Moiraine fala assim, aqui nem eles entram, né? Ou seja, um lugar perigoso em que eles estão. O que o Matt faz? Ah, é Shadar Logoth? Isso. Sim. O que ele faz? Fala, vamos explorar, né? Peraí, vamos dar uma olhadinha. Ai, Matt. Quem nunca, né? Ai, Matt. Afinal, sempre que eu tô num lugar que eu desconheço e que parece perigoso, eu sempre saio pra explorar. Não sei vocês. Exatamente. Mas eu faço isso sempre. Como não? Não, aí o Matt ainda cai na conversa de um fantasma lá, né? Aí ele ainda acaba pegando um tesouro do fantasma. E quando a Moiraine pergunta, e aí, ele deu alguma coisa pra vocês? Vocês pegaram alguma coisa de lá? Eles, não, ninguém pegou nada. Ninguém sabia que o Matt tinha pego o Perrin, nem o Randy sabia. Sim. Mas aí o Matt pegou. Aí eles se separam. Acaba que eles se separam. Então fica o Tom, o Randy e o Matt. Egwene e o Perrin. A Moiraine, o Lan e a Ninaeve acabam encontrando eles depois. E aí começa, né? Putz, eu odiei as partes do Matt com o Randy. É muito ruim. É muito chato. Tipo, você fica entendendo o Randy de como é ficar aguentando o Matt o dia todo. Às vezes, o Matt, ele vai reclamando o tempo todo. É porque, assim, ele já é um cara chato. Sim. E a adaga deixa ele pior. O negócio que ele roubou lá do Shadar Logoth. Ele começa a ficar desconfiado de todo mundo. Ele já faz merda naturalmente. Ele fica fazendo mais ainda. Aumenta 10 vezes, né? As merdas que ele faz. Aí eles ficam indo. Vamos cortar. Daí eles chegam e Caemily. Mas a parte do Perrin e da Egwene você acha legal? É muito legal a parte deles, eu gostei. Que é a parte que eles encontram um cara vagando. Que é o Elias. Que ele é um irmão dos lobos, que são humanos que tem uma forte ligação com lobos. E ele tem a íris do olho amarelo. Igual um olho de lobo, como se fosse. Isso. E ele fala pro Perrin, você consegue ouvir os lobos. Ele fica falando, você também é um irmão dos lobos. E aí o Perrin fica negando, não, jeito nenhum, que isso, senhor? Que isso, senhor, sou trabalhador. não, eu não sou irmão do lobo, não, senhor. E aí ele, não, certo sim, e tal. Aí ele fica se negando, mas no final ele acaba vendo que ele é realmente. E acaba se ligando aos lobos. Sim. E aí os mantos brancos acabam capturando eles. Que os mantos brancos, o que eles são? Eles são seguidores da luz, mas eles odeiam as Aes Sedai também. Sim, eles acham que as Aes Sedai são tipo bruxas, que elas não estão lutando contra o Tenebroso, que elas são servas amigos do Tenebroso, das trevas. Das trevas também. Eles são um braço violento da religião, intolerante, violento, perseguidor. Que não aceita o que é diferente. Da própria religião da luz, que abarca também as Aes Sedai e todo mundo, né? De início, a Moiraine e o Lan, elas estão perseguindo quem? O Randy e o Matt. Ela dá a desculpa que é porque os dois usaram a moeda que ela deu no começo do livro pros dois, que ela consegue localizar eles, pra pagar um transporte.
Sim. Ela fala que foi isso, mas não. Ela tá indo em direção aos dois. Por quê? Porque o Randy é o dragão. Ela quer encontrar ele só, né? Sim, ele é o mais importante. Sim. Ela não quer falar assim, logo de cara, não sinto muito, os outros vão ter que ficar por conta própria, mas no fim acaba que ela não consegue, ela sabe que ela vai ter que ir pra Camelin e que ele provavelmente vai estar lá, e ela consegue localizar o Perrin e vai e salva ele dos mantos brancos, ele e a Egwene. Tem uma parte da viagem do Matt e do Randy que é muito estranha, que tem uma quebra cronológica, que eles dão um salto no futuro e eles começam a lembrar. Ah, sim. E eu acho muito estranha essa história, porque tem até um momento que aparece um fazendeiro que dá carona pra eles de carroça. E o cara aparece meio que... Antes ele aparece dando a carona e depois aparece eles conhecendo o cara. Sim. Sabe? Então fica meio que fora de ordem cronológica. E a única coisa do livro que é fora de ordem cronológica, que eu achei super estranho. E a gente descobre que a tal da adaga que o Matt roubou acaba se ligando a ele, né? Moiraine consegue meio que deixar ele razoavelmente bem, mas não consegue quebrar essa ligação. E essa adaga faz com que os amigos das trevas consigam saber onde eles estão. Sim. Então, o cara só faz merda. Porque eles encontram uma quantidade absurda de amigos das trevas, né? Isso. Gente, tipo, traindo eles, tentando matar eles, um monte de coisa, né? Você pensa, putz, por mais que seja um Taverém, não é isso. É a maldita adaga. Né? Tem uma parte que eles lutam na cozinha de alguém, de uma taverna. Tem uma parte que uma mulher tenta matar eles na estrada. Tem uma parte que eles tomam um raio. Ah, é? Verdade. Que o Matt fica meio cego, o Randy não consegue andar direito por um tempo. É verdade. Cai um raio neles. É bizarro. Mas é muito engraçado. Tá, beleza. Aí todos eles chegam em Cailin. Cailin é meio que como se fosse uma cidade real, meio que uma capital da região, né? Em Ponte Branca, os dois fugiram com a ajuda do Tom, porque o Tom ficou pra enfrentar um Midral. E eles acham que o Tom morreu. E ele fala, quando vocês chegarem em Cailin, procura pela taverna tal. Sim. Eu não lembro agora o nome. E lá vai ter meu amigo, que é o Mestre Gil. E esse amigo que ajuda eles realmente. Ele é realmente de confiança. É na taverna que eles conhecem o Loial, não é? Sim. O Randy conhece um cara que é um Ogier. Os Ogiers, eles são os construtores. Eles são... Eu soube que só existem 2 raças não humanas no universo da Roda do Tempo, que são os Trollocs e os Ogiers. Só essas 2. E todo mundo confunde ele com o Trolloc. Porque ele tem características animais, só que são bem diferentes dos Trollocs ainda, né? Tanto que quando o Randy conhece ele fica petrificado, assim. Os Ogiers, eles construíam coisas mágicas, né? E eles construíam cidades. Verdade. Tanto que eles falam assim que Cailin tem uma muralha muito bonita e não sei o que lá, e que foram eles que construíram. E quando eles chegam em Faldara, que é a próxima localidade que eles vão, ele fala assim que não é tão bonita. Sim. O Loial não sente tanto orgulho daquela muralha. Sim. Porque ele é velho também, né? Sim. Ele não é velho. Mas ele tem uma memória. Ele tem uns 90 anos, ele é jovem pro povo dele. Verdade. Eles vivem bem. Aí depois de Caelin, a Moiraine descobre que tem um negócio assim que o Tenebroso, através dos sonhos deles, do Randy, que eles não Matt, contaram. Que eles estão tendo desde o início. Essa é aquela história típica, assim, história que a não comunicação é o que tá gerando a história. Porque se os caras tivessem contado, já tinham resolvido faz tempo. Eles contam que eles estavam tendo sonhos com o Tenebroso, porque eles têm uma ligação variável, né, com o Tenebroso. E sempre nos sonhos chamam de Balsamon. Verdade, que é um homem que tem olhos em chamas, né? Tipo, chamas no fundo dos olhos. Nessas conversas, eles acabaram descobrindo que o Tenebroso tá atrás de uma coisa que chama o Olho do Mundo. E o Olho do Mundo, ele é uma fonte de magia poderosíssima, que eles falam que é tipo magia do lado masculino, né? Que fica nas terras devastadas, que é na área da praga, só que é guardada por um cara chamado o Homem Verde. Aí eles falam, o Tenebroso tá indo atrás disso, a gente precisa impedir. Nessa parte eu falei, não, vocês não vão pra lá primeiro, vão antes pra Tarvalon. Das Aes Sedai, né? Porque o Matt só vai atrair mais amigo das trevas. E o objetivo original era eles irem pra Tarvalon. Sim. Sempre foi. Porque ela fala que as Aes Sedai iam manter eles seguros. Mas o legal é que o Loial, ele consegue usar alguns caminhos em que eles andam durante um dia e avançam, assim, muito. Milhares de quilômetros. Muito. É como se eles viajassem 1000 quilômetros, vamos supor. São caminhos ocultos que eles meio que, entre aspas, teleportam as pessoas, assim. Só que você ainda precisa viajar
dentro dele por um tempo. E essa parte é muito legal do caminho. Sim. Que eles são perseguidos por aquela criatura bizarra. Nesse caminho é quando a Moraine descobre que os amigos das trevas estão conseguindo viajar por ali também. Porque o que ela fala? Que pra usar esses caminhos você tem que ter um Ogier com você. E eles têm. Mas ela descobre que os amigos das trevas estão conseguindo. Assim que eles chegaram até 2 rios sem ninguém perceber. Assim que eles estavam chegando até Caemlyn sem ninguém perceber. Usando os caminhos. Lá eles são meio que perseguidos e tal, mas eles conseguem chegar até Faldora, que é o lugar que eles têm que ir. Faldora é uma fortaleza que faz parte do reino, que o Lan é o legítimo o rei. Rei, digamos assim. Eles contam a história lá, é meio complicada, né? Tipo, porque que ele acabou sendo... Não exilado, né? Mas ele se exilou, né? Se Na verdade, os pais... É tipo a história do Superman. Os pais dele enviaram ele, né? Mas não é numa nave, foi com, eu acho que 12 cavaleiros, que eram os melhores cavaleiros do reino. Eles enviaram Lan pra Faldora, e os pais deles foram com os guerreiros que eles tinham tentar combater os Trollocs e o Tenebroso. Aí, em Faldara, eles começam a viagem pra dentro da praga, mas aí os homens de Faldara falam que as criaturas da praga, os Trollocs lá, eles estão se juntando, vai ter uma invasão dos Trollocs e os caras de Faldara vão ter que defendê-la. Aí é um negócio meio Mordor e Gondor, eu acho, assim, que Sim. tipo, Gondor tá naquela posição que eles são o escudo do mundo, eles defendem o mundo inteiro de uma mega invasão, assim, sabe? Que assim, se for pensar, tem tantas outras histórias que são o mesmo estilo, muralha. né? A própria muralha do Guerra dos Tronos, né? Sim. Esse negócio que eles são o escudo do mundo, eles que estão lá morrendo pra defender o resto do mundo da invasão dos Trollocs. E eles falam que eles vão mais uma vez... Só que eles têm um exército pequeno pra enfrentar uma horda de Trollocs absurda, né? Sim. Porque uma parte do exército já tinha morrido, né? E eles vão fazer isso também meio que pra distrair os Trollocs, pros caras conseguirem entrar lá, né? Que também é um negócio que parece o Senhor dos Anéis, porque eu não sei se você lembra, o Aragorn e o pessoal levam os caras pro portão de Mordor pra lutar. Pra distrair, pra destruir um anel. Pra distrair, pra eles conseguirem entrar, o Frodo e o Sam conseguirem entrar pro outro lugar, né? Então aí eles chegam até o Homem Verde. Que é no olho do mundo, né? O Homem Verde aí ele fala que, você é o irmão do lobo, você é o dragão. Não fala nada pro Matt. Aí vem a cena mais bizarra do livro. Eu achei mega... eu tava lendo... muito confusa. Eu tava lendo, quase dormindo. Né? Quando eu tava lendo essa cena, eu tava lendo à noite. Eu lembro bem nitidamente disso. Quase eu morreu tava, tipo, meio com o livro assim, caindo. quase morri com o livro caindo na cara. Aí eu olhei assim, aí eu li a cena, aí sabe quando você dá aquela piscada e tenta acordar assim? Eu falei, que é isso que eu li assim? Não, peraí, eu me perdi. Eu virei 2 páginas sem querer, ao invés de virar uma só, sabe? Aí eu voltei pra página anterior pra ver. Eu falei, não, eu li essa parte. Aí eu fui lendo de novo, virei. Realmente, é uma cena... É assim, os caras eles estão ali acampando com o Homem Verde, tipo, todo mundo, sei lá, sentado, conversando. Do nada sai 2 caras de trás do arbusto e fala assim, encontramos vocês. Quem são vocês? Não, nós somos os magos da puta que pariu, que manda muito, que a gente luta pra cacete, eu faço magia. A gente tava preso, agora vocês tá fraca essa prisão, a gente foi liberado e blá blá blá, blá blá blá. Agora me fugiu o nome, mas tem um nome. Tem um nome. Eles são os servos do Tenebroso, que são magos homens que enlouqueceram e servem ao Tenebroso. Esses caras são 2 desses, que são lendários, que são os caras assim, ferradão. Só que você não descobre até essa parte. Tipo, do nada, os caras saem de trás do arbusto e aí você... É que nem assim, sei lá, imagina no Senhor dos Anéis, 2 Nazgûl saem do arbusto e fala assim, e aí você, quem são vocês? Nós somos Nazgûl, só que tipo, não foi explicado até aquele momento que é um Nazgûl. E aí você, ok... E é muito confusa essa cena, porque a Moraine começa a tentar conter eles, tenta prender, aí o Randy do nada tá lutando contra eles. Acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. E depois ele é teleportado até uma luta do pessoal de Faldara, e depois ele vai lutar contra o Tenebroso. Tipo, isso é um capítulo de 15 minutos no Kindle. É tudo em cima, né? É muito bizarro. Aí ele vai, luta contra o Tenebroso, vence o Tenebroso, volta, teleporta e pronto. E todo mundo vai... ele é o dragão renascido. Eu lembrei do negócio. Muita história gira em torno de um herói lendário do passado chamado Arthur Asa de Gavião.
E tem um outro também que eles falam bastante, que é o Último Dragão Renascido. Que é o cara que aparece no começo da história, né? É o Liusterin Teramon. Ele foi o último dragão renascido que teve. Então. Em que acontece a fragmentação. Ruptura do mundo, verdade. Que eles estão lembrando, né? Sim, é isso mesmo. Ah, outra coisa, o mascate, que é o Faim Padan. Ele é o mendigo de Camelin. E ele persegue eles a história inteira. E ele chega até eles só em Faldor, que é quando a Moraine interroga ele. Se não me engano, nos caminhos ele é pego pela criatura dos caminhos, não é? E ela, tipo, deixa ele ir sozinha. Sim. É bem bizarro. Ela fala que ele tem o toque do tenebroso, um negócio assim, né? É. E ele já é do tenebroso faz o quê? Mais de 40 anos, ele fala. Ele vem com uma historinha meio estranha e tal. Ele parece o tipo de cara, assim, que só fica chateando, que não morre de jeito nenhum, sabe? Porque ao longo da história, realmente, ele é o Gollum. Momentos... É. Por um momento eu achei que o Matt era o Gollum. Ah. Olha, não é tão estranho não, hein? E aí, encerra a história com a mega luta do Randy com todo mundo, né? Ele destrói o exército, mata os caras lá, os servos do Tenebroso, bate boca com o Tenebroso. E a última frase, quem fala é a Moraine. E eu acho bem interessante que ela fala no livro. Que ela fala assim, as profecias se cumprirão, o dragão renasceu. Que é o momento que ela tá ouvindo uma conversa a partir de um objeto que ela tem. Ah, o Angril? Isso, de longe, da Egwene com o Randy. A Egwene fala, eu vou pra Tar-Valon, e você, vamos com a gente, todo mundo vai pra lá. Todo mundo vai, porque você não vai, né? Uhum. E ele fala, não, eu não vou. Pra onde você vai? Vai pra casa? Não, não vou pra casa, eu vou pra outro lugar. Ele tá querendo ir pra um lugar em que não tenha ninguém que ele conhece, que ele não possa machucar ninguém, porque ele ainda tá com medo do que ele pode fazer. Porque ali no fim, quando ele participa da guerra e tal, que ele mata um monte de coisa, não foi uma coisa que ele conseguiu controlar. Ele fez sem querer, né? Ele quer se conhecer. Ele quer fazer uma viagem de autoconhecimento. Se fosse Ursula Le Guin, esse livro teria 200 páginas, conteria toda essa história, mais a história de autoconhecimento dele. Que cada frase dela conteria, assim, 10 páginas do Robert Jordan, né? Ia ter a mesma quantidade de informação. Sim. Ia ter mais coisa. Ia ter mais coisa na da Ursula Le Guin. Não, mas é verdade, é um pouco exagerada a quantidade de escrita, né? Pro nosso gosto, principalmente. Mas eu acho que é um livro épico. Eu gosto de coisa assim que é muito, muito épica, sabe? Sim, também gosto. E eu gosto dos personagens, eu gosto... Sabe de quem eu gosto? Da Nina Eve. Eu nunca gosto de personagem mulher que é irritadinha. Parece que a única característica daquela personagem é ser irritadinha. E a Nina Eve, ela é uma personagem que parece que é assim, mas ela não é. Não é que ela é irritada. Ela fica muito irritada com o pessoal da vila. Mas sabe aquela coisa do tipo... Ela conhece muito mais do que todo mundo? Então, é isso, depois que eu me liguei. Que não é só que ela é bravinha. Ela assim, vocês estão perdendo tempo, vocês estão, sabe? Ela tá muito além já e você tá ainda chegando, Sim. sabe? Ela tá indo e você já tá chegando. Mas eu achei um pouco estranha essa paixão dela e do Lan. É meio estranho mesmo, né? Assim, não que não possa acontecer, pode. Sim. É que eu achei que... Não explora muito, de repente eles estão assim... De repente ela tá já se declarando pra ele e ele fala, olha, eu não posso ficar com você. Eu gostaria muito. Eu vou ter muita inveja do homem que você escolher. Ah, eu lembro disso. E ele fala assim, mas eu vou gostar do homem que te fizer feliz, né? Isso. Mas eu achei meio estranho isso. Sei. A Egwene e o Randy, não? É porque a Egwene e o Randy parecem uma paixão meio juvenil desde Dois Rios, né? Desde a vila. Meio que já ficam zoando o Randy por causa disso, né? Tipo, o Perrin já ficam zoando ele, sabe? Então... E uma coisa que é bem constante nesse livro é que o Randy fala assim, eu gostaria que o Perrin estivesse aqui porque ele entende as mulheres. Mas ao mesmo tempo o Perrin fala, eu gostaria muito que o Randy estivesse aqui porque ele entende as mulheres. Isso é engraçado. Aí quando eles conversam, um acha que é o outro que... E o Matt não entende nada, como sempre. Ah, lógico. O Matt, desde a primeira cena, os caras estão tendo que resolver problemas que ele faz, né? Personagem predileto. Nossa, difícil. Desse livro. Eu gosto muito do Perrin. É que o Perrin, ele foi feito pra ser um personagem agradável, né? Eu gosto da Moraine também. Muito. É difícil escolher um personagem predileto. Nesse, talvez o Perrin e depois o Randy, pra mim. Eu gosto do Randy porque eu entendo a quantidade de coisas que se espera dele, assim.
e como ele se sente pressionado. E você recomendaria esse livro? Sim, com certeza. Eu acho que ele é um livro complicado para um primeiro livro. Todo primeiro livro é complicado. Sim. Todo primeiro livro de uma série é um livro que sempre vai ser um pouco mais complicado. Esse não é diferente, mas eu prevejo que as histórias ficam muito mais legais, assim. Eu acho que agora que eles não vão ter que dar tanta introdução e nas próximas histórias não vai ter tanta coisa do personagem aprendendo... Sim. O básico do básico, como porque é essa história. Porque ele é um caipira que não sabe nada. Então. Eu acho que... Eu quero conhecer mais sobre o mundo, assim. Porque eles falam de muita coisa do mundo que eu acho interessante. Tem essa história... Eu quero saber sobre tudo, né? Sobre os Uzael, sobre as Aes Sedai. Porque as Aes Sedai têm facções dentro delas. Não, e a gente sabe que o mundo foi bem pouco explorado, né? Sim. Eles fizeram um caminho, assim, meio retão, assim, né? É um ângulo 90 graus só que eles fazem, sabe? E eles estão fazendo tipo aquela viagem pra Europa, que você faz 10 dias e conhece 7 países, sabe? Correndo, assim. 10 km por hora, assim, andando, né? A pé. Então. Exatamente, a viagem pela Europa deles é essa aí. Mas o possível, tipo, aqui tem um lugar lindo. Meu Deus, mas anda rápido. tá fugindo. Essas aqui são as muralhas de Caelin. Meus Trollocs estão vindo. É sempre assim, é verdade. Vou ler A Grande Caçada logo também. E você? Você recomenda esse livro? Eu recomendo principalmente pra quem gosta dessa fantasia épica. Fantasia épica tradicional. Não vai esperando Robin, George Martin, que é bem diferente. É aquele livro que você fala, putz, eu li Senhor dos Anéis e eu quero mais. Muito mais. Sabe, eu quero mais história, não mais língua, porque línguas não tem aqui. É verdade. Então, eu recomendo. E aquela coisa... Leia com paciência. Se você é igual a mim, que não gosta de descrição, tenha paciência. Pule, se você quiser. Você não vai perder muita coisa, não. Mas tenha paciência, são livros grandes. E o que eu aconselho é, compre para o Kindle. É uma boa ideia. Porque você pode morrer lendo esse livro. Verdade. Se você estiver quase dormindo. Se estiver deitado com o livro assim pra cima. E se você é como eu que lê indo pro trabalho e voltando, é bem mais leve carregar um Kindle do que esse livro. Sim. Mas é isso, eu recomendo sim. Eu acho só que leia com paciência. Sim, verdade. Mas leia, é legal. É uma série que vale a pena ser conhecida no Brasil. Sim. Eu queria muito que saísse todos os livros. E vamos aguardar agora a Intrínseca. Ela não tá lançando com tanta velocidade, porque eu acho que não fez todo o sucesso que ela espera, porque ela tá acostumada com livros do John Green, que vendem muito, né? Então, ela começou a reduzir o... O sexto livro, ele demorou mais também, porque ele é o maior de todos da série. Ele tem mais de 1000 páginas. E quando que sai agora o sexto livro? Se eu não me engano, é a segunda semana de abril. A gente não promete nada, mas a gente vai tentar fazer os outros livros. Vamos ver se a gente consegue chegar até onde a Intrínseca tá. Alcançar ela? Isso aí... Eu torço pra que não. É verdade, né? Vamos torcer pra que não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até a próxima. Até mais. Passo pra vocês. Tchau, tchau. E bem-vindos ao Canavial.